Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos a nossa meta 15 e falaremos em produção de texto sobre artigo de divulgação científica, que é um gênero textual que permite a popularização da ciência. Então, torna a ciência mais popular, torna a ciência mais abrangente. Por quê? Porque por meio deste artigo de divulgação científica, o público que não tem uma especialização, certo? Ele vai possuir a possibilidade de ficar a par das descobertas e dos avanços obtidos nas diversas áreas do saber, nas diversas áreas da ciência, tornando acessível, portanto, conhecimentos e tecnologias que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas. Assim, nós podemos dizer que esse gênero textual mescla duas linguagens: a linguagem científica e a linguagem jornalística. Bom, o artigo de divulgação científica possui algumas características, dentre elas, um título que vai apresentar a síntese de um fato, de uma pesquisa ou de uma expressão. No título tem uma frase de efeito. Por que uma frase de efeito? Com a finalidade de atrair o leitor para que ele tenha aí total aproveitamento e curiosidade, certo? Para destrinchar aquele artigo de divulgação científica. Você tem uma introdução, que é a apresentação da ideia principal. Normalmente, ou de forma geral, essa ideia principal é um conceito ou um ponto de vista acerca de um conceito, certo? Então, é a síntese de uma descoberta, de uma pesquisa que será apresentada e será discutida ao longo desse artigo. Tem ainda um desenvolvimento, que é a fundamentação da ideia principal por meio de evidências. O que isso significa? Quando eu falo em evidências, eu estou falando em comparações, eu estou falando em analogias que vão permitir com que aquele leitor, que ele não tenha um entendimento específico, ele consiga compreender o que está sendo dito. Além disso, é feito por meio de resultados objetivos de experiências, de dados estatísticos, de relações de causa e efeito, intercaladas com reflexões sobre o assunto. Então, eu apresento um fato, eu apresento uma comparação, um dado e reflito sobre aquele dado no meu artigo de divulgação científica. E, por fim, você tem lá uma conclusão, certo? E na conclusão aparece o quê? Aparece uma síntese, certo, da discussão apresentada, acompanhada de uma reflexão final, certo? Sobre a relevância daquele fato para a ciência, para o campo científico, para o escopo científico no geral e também para os cidadãos, certo? Destacando que no artigo de divulgação científica, eu tenho que destacar as contribuições, no que aquilo será positivo, quais são os riscos que aquilo trará para a população, as projeções para um futuro próximo, para um futuro distante, aquilo vai ser possível de que forma? Tranquilo? Então, como finalidade, esse gênero textual, ele vai ter o quê? Finalidade de divulgar um conhecimento científico para aquele leitor leigo, certo? Os temas, como eu estou falando de artigo científico, a temática estará relacionada a pesquisas, conceitos, fatos ligados à ciência, às ciências, as diversas áreas do saber, certo? E as novas descobertas. É importante a gente frisar bem aí que tem revistas especializadas em jornalismo científico, certo? E o nome dessas revistas é Revistas de Divulgação Científica. Essas revistas, elas são destinadas a faixas etárias distintas. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de revistas de divulgação científica, certo? Dessa forma, a linguagem e os temas vão estar ligados ao interesse daquele público específico, do público leitor, certo? A mesmíssima coisa irá ocorrer com jornais de grande divulgação que possuem cadernos ou seções para divulgação científica, certo? Então, a linguagem tem que ser acessível para este público leitor desse jornal ou desta revista, mas sem deixar de lado termos específicos da ciência, certo? Então, normalmente, a gente vai deixar essa linguagem impessoal. Como que deixamos essa linguagem impessoal? Utilizando a terceira pessoa. Além disso, o vocabulário tem que ser objetivo. Vai ter que apresentar alguns termos específicos,
mas esses termos terão que estar explicados para o leitor que não é especialista. Vai apresentar ainda a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É a linguagem que fala da própria linguagem, ou seja, o uso da linguagem jornalística e científica para explicar esses conceitos científicos e jornalísticos para o leitor leigo. Então, eu tenho a linguagem que fala da própria linguagem, a linguagem que explica a própria linguagem. Isso se chama metalinguagem. Eu ainda faço analogias, exemplificações, explicações, paráfrases, sequências narrativas, citações, relações de causa e efeito, certo? E para isso, a gente pode empregar aí algumas expressões, como isto é, ou seja, a gente pode intercalar orações aí com função explicativa. Como que a gente intercala? A gente pode usar o travessão, aposto, posso fazer uso do discurso indireto, devo fazer na maioria das vezes o uso do discurso indireto, sinônimos, os marcadores argumentativos, que são os nossos conectivos, também estarão presentes nesse tipo de artigo, certo? Posso ainda agregar recurso visual. O que é recurso visual, galerinha? Fotografia, ilustrações, certo? Verbo visuais, gráficos, infográficos, esquemas, quadros, etc. E aqui a prof trouxe um exemplinho para vocês que se chama Por que as estrelas parecem piscar no céu? O pisca-pisca acontece porque a luz desses astros precisa atravessar a atmosfera da Terra. E aí é um texto da Ruth Trevisan, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina. Veja que o título já é chamativo. Por que as estrelas parecem piscar no céu? Chama a sua atenção, certo? E aí alguns termos técnicos como atmosfera, ok? E aí ele diz, olhe para o céu, se você já fez esse gesto em uma noite sem nuvens e com muitas estrelas, deve ter ficado encantado. Que brilho tem as estrelas na imensidão do espaço, não é mesmo? Porém, esses astros não apresentam para os olhos humanos um brilho fixo, elas parecem tremer ou piscar. Será? Olha só, ele está indagando, ele está conversando com o leitor, mas é claro que ele vai responder isso depois, já na sequência do texto. Na verdade, o pisca-pisca das estrelas é o fruto de um fenômeno chamado pelos cientistas de cintilação, que acontece por causa do deslocamento da luz desses astros em direção à Terra. Esse efeito se dá porque a luz dos astros precisa atravessar a atmosfera. Então veja que ele está explicando um pouquinho, a atmosfera do planeta, onde há gases que formam camadas que estão em diferentes temperaturas e movimento constante. Veja aqui, eu não vou ler o texto inteiro, mas que aqui ele está utilizando o quê? Está utilizando uma linguagem simples, objetiva, mas também científica. Tranquilo, galerinha? Por hoje é isso, beijo grande e até a aula online.